Bom, eu vou trazer um assunto hoje que tem estado em pauta em mídias, nas agendas de governos, nos planejamentos estratégicos de empresa, que é a nova era de consumo sustentável e como os dados podem nos ajudar nesse momento. Já existe uma grande maioria de consumidores que estão olhando para empresas, produtos e serviços que oferecem sustentabilidade, oferecem produtos com pegada de carbono neutra, e esses consumidores estão dispostos a pagar até 35% a mais para consumir esse tipo de produto. E aí, eu como um consumidor sustentável, disposto a pagar também esse valor a mais para garantir que o produto ou serviço que eu esteja consumindo não tenha impacto no planeta, comecei a me questionar. Como saber se esses produtos, esses serviços são realmente sustentáveis? Como saber se o que eu estou investindo a mais está sendo, de fato, devolvido para a natureza? E aí a resposta é bem simples. Dados. Através de dados, a gente consegue ter uma visão muito ampla, muito assertiva sobre tudo. Dados nesse contexto, e guardem bem essa palavra contexto, porque um pouquinho para frente a gente vai falar sobre a importância dela. Nesse contexto, dados são registros de eventos digitais ou físicos, numa determinada ordem indexada, que podem ser extraídos, organizados, cruzados, e que respondem a algumas perguntas muito básicas. Quem ou algo fez o quê, quando e onde? Considerando que hoje tudo que está conectado gera dados, a gente vai desde uma smart lamp, onde eu consigo mudar a cor da lâmpada só com um comando de voz que está conectada à internet, e isso está gerando dados, porque ela está mensurando que horas eu ligo, que cor que eu coloco, quanto eu estou consumindo de energia elétrica. Ela começa a entender um padrão de comportamento sobre as minhas preferências de iluminação do meu quarto, da minha sala. O nosso smartphone, hoje que escuta tudo que a gente está falando, aqueles termos de aceite para usar os aplicativos que ninguém lê, ali está dizendo que ele vai consumir todos os dados que a gente imputar nele e usar da forma como ele bem entender. Quem nunca participou de uma conversa, falou sobre um determinado assunto, e em seguida viu um anúncio, coincidentemente, sobre esse tema. Geladeira. Hoje a gente já tem geladeira olhando se o leite está acabando e avisa no aplicativo que a gente precisa ir ao mercado e até faz uma sugestão de onde comprar esse leite. Carros autônomos que fazem leitura de pedestre, leitura de animais, leituras de placa, sabem a velocidade limite da via, dados. Drones. A gente está sendo constantemente vigiado. Sem falar na quantidade imensa de satélites que a gente tem orbitando a Terra para objetivos não militares, que são aí quase 3.000 satélites ativos o tempo todo. Para trazer uma ideia para vocês da quantidade de dados que a gente está gerando, desde o momento que eu comecei a falar aqui com vocês, já foram enviados quase 700 milhões de e-mails. Mais de 3 milhões de swipes no Tinder. É muita gente, né? Mais de 1.500 horas foram enviadas, de vídeos foram enviadas ao YouTube. 48 milhões de mensagens de texto foram trocadas. É muita gente conversando. O que isso representa em dados? Um estudo da IDC mostrou que, em 2020, a gente gerou aproximadamente aí 59 trilhões de gigabytes de dados. Isso são dados aonde dependeu de uma interação
intencional de um ser humano, sem considerar todos os outros dispositivos que estão conectados, gerando os dados também. E uma estimativa que 2025 a gente atinja aí o volume de 175 trilhões de gigabytes de dados. Legal. Quanto que isso significa? É muita coisa. Para trazer uma noção mais palpável de quanto isso significa, seriam necessários 87 trilhões de pendrives para armazenar tudo isso. Também não dá para ter uma ideia de quanto é isso. São 91.700 voltas na Terra se a gente alinhar todos esses pendrives. É muita coisa. É um volume de dados monstruoso. E considerando toda a riqueza que esses dados trazem para a gente, somando aí a inteligência artificial, guardem a inteligência artificial junto com o contexto, que a gente vai juntar os dois daqui a pouco. É incrível o que a gente pode fazer. A gente pode desenvolver aplicativos que resolvem problemas do nosso dia a dia. A gente pode detectar padrões de consumo e ofertar um produto de melhor qualidade. A gente pode entender como a saúde das pessoas está e propor novos estudos. E, além disso, fazer análises preditivas, que nada mais é do que prever o futuro. Como que a gente prevê o futuro? Através de dados. Existe um esquema simples para explicar isso. Quando a gente começa a fazer a análise de dados, a gente começa a perceber determinados padrões dessas informações, elas começam por o chamado sinais fracos. É um agrupamento ali de interseção de informações, onde, conforme esse conjunto de dados vai ganhando corpo, vai ganhando relevância, ele se transforma num sinal forte. Esse sinal forte, quanto maior a intensidade, quanto mais representatividade dentro da amostra ele vai adquirindo, se transforma numa tendência. E a tendência, quando ela se permanece contínua, crescente e estável, ela se transforma num drive. E, a partir daí, a gente sabe para onde as coisas estão caminhando. Um exemplo muito prático disso é o carro elétrico. Há 10 anos atrás, era um sinal fraco. Existia ali a ideia de se fazer, o entendimento de que poderia ser benéfico para o planeta, para as pessoas, facilitar, você entra no carro, vai viajar de uma cidade para outra, você vai trabalhando, o carro dirige sozinho, você não vai atropelar, não vai tomar multa, enfim. Passou-se do sinal fraco para um sinal forte, quando a gente viu grandes indústrias fazendo investimento nesse sentido. A partir daí, a gente viu que isso se transformou numa tendência, onde os consumidores começaram a demandar por isso, até que se transformou num drive, onde a gente tem legislação beneficiando o incentivo de consumo desse tipo de produto. A gente vê hoje postos de recarga ao longo de estradas, dentro da cidade, até empreendimentos imobiliários que são entregues já com o seu ponto de recarga na garagem, já entendendo que esse é o novo padrão. Um outro ponto que é interessante a gente observar, os robôs. Observem. A gente tem a oportunidade de prever o futuro nesse momento. E aí é onde a gente vai entrar com a inteligência artificial. Esse negócio maravilhoso que parece que resolve tudo. A gente joga um monte de dados, ele responde com o que a gente quer saber e até com o que a gente não quer saber. Está tudo resolvido, certo? Mais ou menos. Alguém sabe me dizer a diferença entre um chihuahua e um muffin? A inteligência artificial também não. E de um poodle para um frango frito? Ela também tem um pouquinho de dificuldade aí para lidar com esse volume de dados. E a gente tem vários outros exemplos. Porque a partir do momento que você tem ali
um algoritmo trabalhando, ele precisa de treinamento, ele precisa de gente informando que aquela informação que ele está identificando é de fato aquilo ou não. Quando a gente vai preencher aquele formulário de segurança na internet lá, seleciona o hidrante, aí você fica lá, hidrante, semáforo, semáforo, não é semáforo, manda de novo. É um treinamento de inteligência artificial e detecção de objetos massivo. Não tem a ver com segurança. E aí entra a questão do contexto. O contexto determina o resultado. Não adianta a gente ter o volume de dados que a gente tem, o poder computacional que a gente tem, se a gente ainda não sabe lidar com o contexto. E quando a gente traz isso para as questões climáticas, para a sustentabilidade, por exemplo, constantemente a gente vê notícias falando foi o dia mais quente dos últimos 50 anos, a maior enchente dos últimos 70. Pô, peraí, quer dizer então que 70 anos atrás teve uma enchente tão grande quanto essa, numa época que tinha menos emissões, menos interferência do ser humano, menos lixo, e o negócio estava ruim do mesmo jeito? Como, né? Contexto. Se a gente começar a observar a medição de temperatura realizada pela NASA e colocar isso num gráfico ao longo do tempo, a gente vai perceber que a coisa está mudando. A gente já tem aí uma mudança de um sinal fraco para um sinal forte, para uma tendência. E hoje a gente já está entendendo que isso é um drive. A gente tem um novo drive climático. A partir daí, a gente começa a entender a importância do contexto. Quer dizer, então, que eu tive uma enchente lá atrás que era ruim, mas com menos interferência, com menos emissões. Por que hoje a gente está nesse entendimento de uma emergência climática? Por conta do contexto. A gente começa a observar um dado não isoladamente, a gente percebe que agora, em 2023, ocorreram vários eventos climáticos de forma extremamente abruptas, como, por exemplo, a chuva no deserto do Mojave, chamada a chuva dos 1000 anos. A seca na Amazônia. Eu, como brasileiro, não achei que eu veria algo desse tipo. O incêndio que aconteceu nas florestas do Canadá cobriu os Estados Unidos de nuvem. Chegou nuvem aqui na Europa, de fumaça. É um volume de emissões violentas. O Brasil perdeu, nos últimos 40 anos, uma área equivalente à França de floresta. Então, o que era um sinal fraco, a gente começa a somar outras informações, outros dados, e a gente percebe que um dado isolado ele não traz o contexto. A perda da biodiversidade do planeta atingiu 35 vezes o esperado para o processo natural de perda de biodiversidade. A biodiversidade é fundamental para a nossa existência como espécie. As abelhas que estão sumindo, as espécies de abelha estão sumindo. A abelha é responsável pela polinização de 80% a 90% de tudo que a gente come. Acabou a abelha? Acabou. Existe até uma frase do Einstein que diz que se as abelhas sumirem, a humanidade some em 4 anos. É muito sério isso. Os incêndios que estão cada vez mais mortais. Não é mais um incêndio que atinge só lá no meio do mato e, ai, que pena. Isso está impactando as nossas vidas. Então, quando a gente tem dados, ferramentas para analisar esses dados, a gente tem informação. Informação é poder. A minha mensagem aqui hoje é: a gente tem que demandar transparência, rastreabilidade e monitoramento de tudo que a gente está vendo em relação à sustentabilidade, pegada de carbono neutra, e utilizando desse assunto tão sério como forma de vender mais. Quem ganha com isso? Nós e o planeta. Obrigado.